Glória a Deus, igreja. Bom dia a todos. Estão preparados? Nós vamos continuar a série de Jó. Essa é a terceira e a última pregação para este tempo. Estava contando aqui para a pastora Raquel que fazem 2 meses que eu estou mergulhada estudando esse livro. E é impressionante como a palavra de Deus ela tem um poder de te transformar completamente, né? E a história de Jó é uma história, eu até brinquei, é coisa minha, é um tratado mesmo, é um tratado para nós cristãos, porque é fonte de sabedoria, é fonte de instrução, é fonte de ensinamento para que nós estejamos fortes e de pé e aprovados quando as aflições, quando os reveses, quando as coisas ruins que acontecem na nossa vida, elas começam a acontecer e nós sabemos que sofrimento é inerente à vida do cristão, é óbvio, né? Então, para nós é óbvio sofrer, porque afinal de contas, como foi falado aqui pela pastora Rebeca, no primeiro culto, somos peregrinos. Somos cidadãos da eternidade. A nossa cidadania não está aqui. A nossa cidadania está no céu. O nosso galardão está no céu. E, portanto, aqui o que nos resta é ser missionários, peregrinos, fazer o ID, anunciar o evangelho de Jesus. Amém? Hoje é a última pregação da série Jó. Conseguimos aqui colocar a apresentação? Eu fiz aqui uns slides para ver se a gente fica mais didático para a gente. E nós vamos estudar aqui uma exposição panorâmica a partir do capítulo 38 até o 42. Então a gente vai finalizar o livro de Jó e a gente vai pensar alguns trechos da Sagrada Escritura para alcançar aqui a mensagem que hoje a gente vai falar sobre a resposta de Deus quando Deus fala, e a gente também vai falar sobre a restauração do homem Jó. Mas o pano de fundo para tudo isso é falar sobre sofrimento, viu? Nós vamos falar aqui de restauração, mas nós vamos gastar tempo falando sobre o sofrimento humano, especificamente o exemplo de Jó. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia. Chegou aqui? Chegou. Pode passar o próximo, por favor. No próximo slide, tem aqui a sequência de exatamente como que a gente separou essa mensagem, né? E no primeiro momento, nós falamos ali de Jó, o homem reto, como tudo começou, quando ele é posto à prova. E depois a gente entra naquela fase que a gente está chamando de prova dentro da prova, aonde Jó é confrontado pelos seus amigos, pela sua esposa. E depois, por último, a gente chega aqui na fase que nós falamos sobre a resposta de Deus e a restauração. Então, antes de começarmos, vamos recapitular o que nós falamos aqui nas últimas 2 ministrações sobre este livro. Então, nós estamos aqui mergulhados na história de Jó, um homem real, de acordo com a dispensação da Sagrada Escritura. Jó é um homem real. Isso nós podemos encontrar menções em Ezequiel 14:14 e Tiago 5:11. São menções diretas, fora as menções indiretas. Jó é um homem real. Ana, por que você está fazendo questão de alertar? Porque eu já sei que tem uma novela que está rodando por aí, né? E tem que ter cuidado, meu povo, porque as novelas, as séries, elas são instrutivas, mas a palavra de Deus tem que estar colada na gente, para a gente conferir se o que está sendo ministrado nesses programas, nessas coisas, são reais. Porque tem muita... Lembra que é ficção. Ele vai querer te prender. Ele vai querer chamar a tua atenção. Então, às vezes, vai criar uma história mirabolante para poder te prender ali, né? Então, Jó é um homem real. Amém?
Ele prefigura o sofrimento de Jesus Cristo. Lembra que a gente falou? Um dos homens, talvez o homem que mais sofreu na carne, né? Então, isso é muito importante de ser mencionado para a igreja. Nas palavras do próprio Deus, Jó era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O homem mais rico do Oriente naqueles tempos. Gozava de plena saúde, família próspera, unida, filhos abençoados, saudáveis, que mantinham uma comunhão entre si, amigos que estavam próximos dele, que estavam perto dele. Ele tinha ali uma confraria de amigos sempre muito perto dele, de acordo com a Sagrada Escritura. Ou seja, tinha tudo o que um homem, não só naquela época, mas nesta época também, desejava. Porém, o que acontece? Uma conversa lá no céu muda o rumo da história de Jó. Satanás insinua que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para receber a adoração delas. A sua tese é de que o homem ama mais o dinheiro, mais a família, mais a si mesmo do que ao próprio Deus. Não é verdade não, né, gente? Então Deus permite que Satanás toque a Jó, com a condição de não tirar-lhe a vida. Em um único dia, Jó perde seus servos, seus bens e seus 10 filhos. E como se não bastasse, ainda é acometido na sua saúde com chagas malignas que o tomam da cabeça, do alto da cabeça até a planta dos seus pés. Ou inverter na ordem da planta dos pés ao alto da cabeça. Esse homem é consumido na sua saúde. Como se não bastasse tudo isso que aconteceu, Jó precisa passar a prova dentro da prova. Provas dentro da prova. Ele é oprimido, desprezado, humilhado e tratado com desonra pela sua esposa e pelos seus amigos. E o pior de tudo, depois de tudo isso, mesmo convicto da sua inocência, da sua integridade, ele precisa escutar o ensurdecedor silêncio de Deus. Esse é o homem sobre o qual nós vamos falar hoje. E é esse o pano de fundo. Essa é a beleza das Sagradas Escrituras. E hoje a gente vai refletir na história de Jó sobre o momento oportuno em que Deus fala. E a sua soberania é experimentada pela criação. Antes nós vamos conectar com o final do segundo episódio, onde a gente falou sobre o silêncio de Deus, lá no finalzinho da pregação. O silêncio de Deus em meio às tribulações. Nós compartilhamos nessa mensagem que o silêncio de Deus é um convite feito a cada um de nós para que nesses momentos de aflição e tribulação nós sejamos levados à quietude, à solitude, à oração, à comunhão, à compaixão. Sabe por que a gente tem que sofrer? Solitude. Solitude, ouvir a voz de Deus. Compaixão pelos outros. Parar de pensar só no próprio umbigo e começar a olhar que o mundo não gira ao seu redor. O silêncio nos prepara para a revelação da glória de Deus. O silêncio de Deus forja os verdadeiros adoradores. Aqueles que reconhecem a sua soberania, a sua justiça, a sua verdade e o seu amor. E é nesta presença, é neste flow que eu te convido. Abra sua Bíblia, a Sagrada Escritura, a palavra da verdade, no livro de Jó. E nós vamos ler aqui os versos 1 ao 3. Minha versão está na NAA. Diz assim a santa palavra. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse:
38, do 1 ao 3. É porque as meninas estão tentando arrumar lá, mas vai vir para cá. Quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Até aí. Deus rompe o silêncio, e não é de qualquer forma. Deus rompe o silêncio no meio de um redemoinho, traduzindo, de uma tempestade, com 77 perguntas intercaladas de comentários. Deus faz 77 perguntas para o homem Jó e ainda tem os comentários. Com o propósito de levar Jó a perceber a sua inadequação e a sua incapacidade de se encontrar com Deus de igual para igual e defender a sua causa. Amém, igreja? Deus fala com Jó no meio de um redemoinho. E olha que coisa linda, né? Deus fala assim, prepare-se, né? Assim, tá exatamente na minha tradução. Cinja os lombos como homem. Isso está me remoendo. Quando eu me acordo, eu já falo assim, cinja os lombos como homem. Sabe o que Deus está falando? Para a gente se preparar. Deus está falando para a gente estar preparado, porque a gente vai receber força e capacitação que vem da parte de Deus, meu amigo, meu irmão. E quando a gente recebe essa força, esse dínamos que tanto nós pregamos aqui nesse púlpito, nós precisamos estar cingidos, preparados, porque a revelação de Deus, ela é poderosa. Aqui tem uma implicação para as nossas vidas. Sobre o redemoinho, a tempestade. Ela simboliza que nem tudo pode ser domesticado ou compreendido pelo homem. Então, para nós que somos mais racionais, os que são mais céticos, aqueles que 1 mais 1 são 2, ou é 0 ou é 1, nós não podemos domesticar os planos de Deus. Nós não podemos compreender a mente de Deus. Assim como ninguém é capaz de controlar a tempestade, ninguém pode dominar ou questionar plenamente os planos de Deus. Deus nos ensina sua forma de operar no mundo através do exemplo de Jó. Por isso que eu falo que é um tratado. Deus nos ensina sua forma de operar no mundo. E às vezes é derramando grandes bênçãos, mas às vezes é nos forjando para coisas maiores, coisas inefáveis que não podem ser explicadas. Inefável, não dá para ser explicado. Sabe quando a gente fala assim, estou sem palavras. Quando a gente vê esse povo aqui na missão aqui, fazendo um contrapiso na casa, porque é tudo muito diferente da nossa realidade, eu falo assim, inefável, nem palavras eu tenho para falar. Não me sai, não me vem a palavra na boca, não consigo. Deus rompe o silêncio, mas não como respostas, como se fosse a conclusão de um teorema, de uma equação. Deus rompe o silêncio com perguntas. Perguntas estas que levam Jó à mais importante resposta da sua existência, de que Deus é Deus. Jó recebeu a revelação de Deus e encontrou relacionamento pessoal com Deus através do seu sofrimento. E aqui nós vamos refletir um pouco sobre sofrimento. Vamos falar sobre sofrimento. Essa palavra é de encorajamento, acredite, vai chegar lá. Nós vamos refletir aqui e é uma tensão muito grande para nós humanos falar sobre sofrimento, não é? E quando a gente fala do sofrimento de uma pessoa íntegra, justa e temente a Deus, aí é que o negócio não... A gente começa a dar um curto-circuito. Tem alguma coisa errada. Não é possível.
íntegra, temente a Deus, que se desvia do mal e sofrendo desse jeito, dá um curto-circuito na nossa cabeça. Porque é inconcebível para nós como alguém piedoso e íntegro pode sofrer. Mas Jesus, o Mestre, o poderoso Deus encarnado aqui na terra para nos salvar, ele deixou bem claro em João 16:33, no mundo tereis aflições. É importante saber que Jó sofreu pela permissão de Deus. E isso está escrito. Jó 2:6. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Tem um mais aí. Tem um mais de Deus. O diabo vai acusar Jó, mas Deus fala: pode tocar em tudo que é dele, mas não lhe tire a vida. Satanás vai até o limite, até onde Deus permite. Lutero dizia que até o diabo é diabo de Satanás. O diabo é o diabo de Deus. Obrigada, pastora. Meu ponto maravilhoso. Lutero dizia que até o diabo é diabo de Deus. O diabo está na categoria das coisas criadas, meus irmãos. A Bíblia nos diz que quando Deus o for esmagar, o esmagará com o hálito de sua boca. 2 Tessalonicenses 2:8. Então será de fato revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com o esplendor de sua vinda. É sério? Isso aqui é um ensinamento bíblico poderosíssimo, que nos dá um alerta para nós termos cuidado com esse evangelho triunfalista, que diz que de Deus só vem bênção, bênção, só vitória, sabor de mel, e vai ver no palco e não sei o quê. A igreja moderna, ela está tornando Satanás soberano. Ela está colocando Deus numa categoria pequena, encaixadinha. Não, é coisa do inimigo, é coisa de Satanás. Cuidado, meus irmãos. Satanás faz parte das coisas, da categoria de coisas criadas. Repitam comigo. Satanás faz parte das coisas de categoria criada. E tudo que é criada tem o quê? Começo, meio e... Agora, sobre Deus a gente escuta falar sobre fim? Deus tem começo? Não. Deus tem fim? Não. O que nós gostaríamos de refletir nesse contexto é que o sofrimento é uma providência divina. E a palavra providência em seu significado geral significa previsão, prever. Significa cuidado, significa antecipação. Refere-se ao ato de cuidar ou prover para o futuro. Ou seja, Satanás executa o sofrimento na vida de Jó, mas Deus permitiu para um propósito redentor e pedagógico. E aqui eu quero abrir assim, nem existe essa palavra, mas eu vou inventar aqui, um parêntesizão. Abre um parênteses. Eu vou ilustrar aqui. Eu vou usar a vida de Paulo para falar de sofrimento. Minha filha, você vai pregar em Jó? Vamos falar de Paulo. Vamos falar de Paulão. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios sobre o seu sofrimento. Sobre o seu espinho na carne. Todo mundo lembra do espinho na carne de Jó? De Paulo? Ai, gente, vocês vão dando uns gritos aí. Jó não, Ana. Paulo. 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. Tem que falar, senão vai dar esses bugs aqui. Espírito Santo, não faz dar bug não, por favor. 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. Diz assim a santa palavra. Essa palavra é linda. Pega a tua Bíblia aí. Grifa todinha assim, ó. Que aí quando você tiver com aqueles mimimi, você vai ler aqui. Você vai ler Jó. E você vai ficar ótimo. Você vai sair e vai entrar na brecha e vai começar a orar e interceder. Confia em mim. Nessa parte você pode confiar em mim.
E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, me foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo começa declarando que recebeu um espinho na carne. E existem várias opiniões sobre o que é esse espinho na carne. Vocês sabem que eu sou seminarista, né? Eu escuto cada coisa no seminário e eu falo assim, está repreendido em nome de Jesus. Porque não tem que, o contrário da ausência, a gente, na verdade, o que a gente tem que ter é uma boa teologia e não ausência de teologia. É muito nisso que eu acredito, né? Então, às vezes a gente escuta umas maluquices, mas essas que eu vou falar para vocês é um consenso aqui de pessoas que são muito sensatas e prudentes no que falam. Então, essas pessoas, né, falam aqui que esse espinho na carne de Paulo, por exemplo, Calvino sugere que o espinho na carne de Paulo era um tormento espiritual, que ele era perseguido por demônios, ele era oprimido. Lutero já dizia que era problema físico. Ele era tão fustigado, tão flagelado pelos romanos, pelos judeus, que aquilo era o seu espinho na carne. Eram os seus inimigos, aqueles que o estavam afrontando. Outros falam que era um problema de visão, pela evidência do que está escrito em Gálatas. Vejam com que grandes letras vos escrevo. E alguns diziam que Paulo sofria de problemas morais, pecados que ele não conseguia vencer e que ele lutava constantemente contra isso. Seja lá o que foi, esse espinho na carne de Paulo, ele foi providência divina para que ele não se tornasse soberbo por causa dessas revelações espirituais. É o que está dito na palavra. Ele tinha tido experiência no terceiro céu. O terceiro céu, a sala do trono. A teofania, o lugar, eu imagino que ele, cara a cara com Deus. Em suas próprias palavras, em 2 Coríntios 12, 2. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Isso é a santa palavra. Paulo contemplou a grandeza e o poder de Deus com os seus próprios olhos. E eu fico imaginando o que ele viu, e eu vou parafrasear aqui a pastora, é coisa de louco. Deve ter sido coisa de louco que esse homem viu. Ele andou lá nos corredores do terceiro céu, na sala do trono, ele viu todas as maravilhas. E ele deve ter dito a mesma coisa que o Jó falou lá no final, na hora que Deus vai dispensar toda a sua grandeza. Contemplei coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Paulo sofreu, assim como Jó, por permissão de Deus. Foi providência divina. Sabe quando Abraão sobe para entregar o filho da promessa? Lá em Gênesis 22, 1, diz assim a palavra. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Foi Deus quem pôs Abraão à prova. Isso é soberania de Deus. Deus mesmo que provoca. E é assim também muitas vezes na nossa vida, na vida do crente, na vida do convertido. Ele provoca, ele permite. E isso é providência de Deus para que não nos exaltemos. Para que não nos ensoberbeçamos. Nós não temos condição de sermos igual a Deus. Nós somos da categoria das criaturas. Deus tem um poder tão grande, tão grande, tão grande que
às vezes, quando nós temos experiências sobrenaturais com Deus, a gente não consegue ficar de pé, a gente fica bambeando, fica com as pernas, né? Você não consegue, é tão magnífico e não faz parte da nossa essência. E por que não faz parte da nossa essência? Porque nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados exatamente para o contrário, para louvar a este Deus. A criação te louva. Não é assim que o salmista canta? A criação te louva. Toda a criação te louva. Sabe, meus irmãos, Deus nos agraciou com dons, com talentos. E dentro de nós, isso é muito importante, tá? Muito importante a gente ouvir isso. Deus, Ele nos agraciou com dons, com talentos. Dentro de nós existe um potencial para soberba. Isso é muito sério, porque quanto mais dom, mais talento Deus derrama na tua vida, é que você tem que jogar sua cara no pó. Você tem que se humilhar, porque nós temos o pecado, a degradação do pecado faz com que rapidamente a gente vai querer ocupar o lugar de Deus. Eu sou o cara. Olha como eu sou um ótimo comunicador. Olha como eu consigo alcançar os corações. Aí a tranqueira ruim vai pecar. Eu tô falando de mim, viu? Não é de vocês, não. Vocês são lindos. A própria conversão é uma revelação divina em nós, gente. Que é um milagre maior do que ser encontrado por essa verdade. Que é um milagre maior do que ser encontrado pela verdade do Evangelho. Não existe um milagre maior. Esse é o maior milagre. Então, portanto, cada um de nós que estão aqui, eu acredito que quase todos que estão aqui são crentes, são convictos dessa verdade, são convertidos. Então, portanto, vocês experimentam milagres. E olha como o Espírito Santo é lindo. A Rebeca pregou sobre isso no culto das 8h30. O Espírito Santo vai conectando todas as pontas. Essas situações de sofrimento e de aflição, gente, elas não vêm para nos humilhar, acreditem. Para trazer sofrimento por sofrimento. É uma providência divina para te deixar mais quebrantado, para te deixar mais humilde, para que você não se glorie na sua própria performance, no seu talento, mas que a sua confiança esteja em Deus. Deixa o povo, lá no banco era tão engraçado, eu falava assim, graças a Deus, glória a Deus. Às vezes alguém vinha com elogio, eu falava, pela graça de Deus, o que você vê de bom em mim é Deus, o restante sou eu mesma. Mas eu levava tanto feedback de melhoria por causa disso, e eu não estou nem aí, porque eu vou continuar anunciando, não é porque eu sou... como chama? Irreverente. Pelo contrário, eu sou muito reverente, eu respeito minha liderança. Mas eu adoro primeiro a Jesus Cristo. Eu adoro primeiro a Jesus Cristo. E essa coisa do talento, da performance, ele é incrível, gente, porque Satanás, vocês sabem que era um músico talentoso. Ele era um músico talentosíssimo. Caiu bonito. Caiu lindamente. E perdeu a graça de Deus. Isso é para a gente refletir. Deus permite o espinho na carne para tornar Paulo dependente, humilde, para santificá-lo, para tornar sua fé ativa. Né, pastora Raquel? Eita, pastora. Interessante é que esse trecho da palavra nos traz uma informação de que Paulo estava sofrendo com esse espinho na carne há 14 anos. Nesse percurso, nessa jornada de sofrimento, Paulo clamou ao Senhor 3 vezes, está escrito, nós lemos, pedindo alívio, pedindo para que Deus eliminasse aquele sofrimento. O sofrimento é comum para todos os crentes. Todos nós estamos, de alguma forma, submetidos a uma espécie de dor. Talvez no campo espiritual, talvez no campo moral, no campo físico, no campo emocional. Não há quem não tenha uma luta ferrenha ao longo da vida. E aí vem aquelas indagações.
Até quando serei humilhado desse jeito? Até quando esta dor? Aí cita a dor. É o marido que não me acompanha na mesma proporção. É a esposa que não me acompanha na mesma proporção. Tá todo mundo desnivelado espiritualmente. Ou às vezes nem se converteu. É só um modo de vida. Vai para a igreja, volta. É o Espírito Santo, viu, que está falando com a gente. Não é a Ana, não. As dores. É o filho que se jogou nas drogas. É meu pai, é minha mãe que me massacrou, que deixou em mim feridas horríveis, profundas, que às vezes eu acho que eu não tenho força de restaurar, de cicatrizar, de colocar essa ferida, expor essa ferida, para que o Senhor Jesus venha com aquele tecido que é igual ao nosso, e junte, une, cicatrize todas as feridas, e nos leve para outros lugares. Vocês já ouviram tem um pregador, acho que é o Leôncio, cadê a Karina? É o Leôncio, né? O doutor Jonatas Leôncio, que fala sobre isso. Que quando a gente está quebrado, rasgado, quando tem uma ruptura, uma cisão, na ciência, para você unir os dois tecidos, você precisa de um tecido igual. E o nosso tecido igual é Jesus. Aí costura tudo e fica tudo lindo, cicatrizado. Mas nós vamos continuar tendo sofrimento, que isso faz parte dessa vida, desta vida que temos aqui. A dor traz vergonha. A dor nos envergonha. A gente fala assim, meu Deus, mas eu oro tanto, eu leio a Bíblia, eu estou anunciando o Evangelho, eu estou gastando a minha vida, e essa dor, e essa doença, e esse negócio me oprimindo. Oh, glória, tu é escolhido por Deus, meu amigo. Deus quer fazer uma obra poderosa na sua vida. E às vezes Ele não vai responder sua oração de primeira, de segunda, às vezes nem responde, como é o caso de Paulo. Ele vai ficar com esse espinho na carne até completar a carreira. Mas olha, nós estamos falando dele aqui. 2000 anos. Praticamente. Há 2000 anos. O Evangelho está sendo anunciado por causa do testemunho de Paulo. Deus permite o sofrimento de Paulo. Vamos voltar para Jó. Deus permite o sofrimento de Jó para que ele reconheça a sua ignorância e dê o primeiro passo para a verdadeira sabedoria. De que nem sempre nós teremos respostas detalhadas, mas que nós devemos cegamente, com toda a nossa confiança, depositar esta confiança na sabedoria e na soberania de Deus. Na sabedoria e na soberania de Deus. E aí a pergunta que se levanta, qual é a solução de Deus para o sofrimento? Está aqui. A graça de Deus, o seu poder e a sua presença. Todas as vezes que doer, você vai lembrar de Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A dor, o espinho é providencial. Tenho grandes propósitos para você. Quero te elevar em estatura espiritual. Quero te levar à nobreza, a ter um caráter íntegro, temente a Deus e reto espiritualmente. O progresso espiritual muitas vezes só se dá na vergonha. Nós temos que ser desnudados, as máscaras precisam cair, as escamas precisam cair, nós precisamos de novas lentes para adentrar a sala do trono, para alcançar o terceiro céu. Licença poética para falar isso. Deus respondeu a Jó com 77 perguntas retóricas. O povo está reclamando que eu estou falando muita palavra difícil. Eu vou... Coisa de seminarista, gente, não tem jeito. Perguntas sem respostas prontas.
perguntas retóricas. 77 perguntas retóricas, perguntas sem respostas prontas. Deus derrama torrentes do seu conhecimento e sabedoria através destas perguntas. Essas perguntas sem resposta, ele começa a perguntar para Jó: quem foi que criou o mundo? Quem foi que estabeleceu o limite dos mares? Quem criou as incontáveis esteiras e as areias da terra? Ele começa a perguntar quem supervisiona a criação, quem subjuga essa criação de modo geral, resumindo essas 77 perguntas. Quando Deus fala, todo o resto é silenciado. Satanás é silenciado. Os amigos de Jó foram silenciados. Jó é silenciado. Jó foi esmagado pela gloriosa revelação de Deus. Vamos continuar na Santa Palavra. Jó 42, dos versos 1 ao 5. Abra aí sua Bíblia. Acho que está aqui também. Diz assim: depois desse monte de pergunta, desse bombardeio de pergunta, Jó responde. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia. Coisas que são maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Dissestes: escute, porque eu vou te falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os teus olhos te veem. Os meus olhos te veem. Meus irmãos, na luta, no sofrimento, o maior dos barulhos é o silêncio de Deus. E o que nós como cristãos deveríamos perseguir é uma vida para que nós não murmurássemos, para que nós não amaldiçoássemos o nome do Senhor por causa da nossa leve e momentânea tribulação. Porque quando Deus responde, Ele despeja a sua glória sobre nós. E é quase a gente não consegue suportar a glória de Deus. Não é, pastor Caio e pastora Raquel? Um ministério de 25 anos. A casa aberta há mais de 40 anos. De pé. Vivendo de milagres. Sendo encorajado, como eu amo vocês. E sabe por que eu amo? Não é só porque eles são os meus pastores, os meus mentores. Mas é porque eu vejo o amor pela obra de Deus. Não é fácil cuidar das ovelhas. Não é fácil. Nós somos ovelhas como vocês. Mas a nossa prestação de contas é muito poderosa. E aqueles que reconhecem esse chamado e são diligentes, e responsáveis e prudentes, sentem o peso desse cajado. São mais de 40 anos anunciando o Evangelho. Contando histórias de sofrimento, mas provimentos que são providências divinas. Para que o Evangelho seja anunciado. Para que essas portas permaneçam abertas. Para que nós sejamos alcançados. Foi nesta igreja que as minhas escamas caíram. Foi essa família, porque a igreja não é essa parede, essas 4 paredes. A igreja somos nós reunidinhos aqui, ó. 2 ou 3 ou mais reunidos, está aí o corpo de Cristo. A igreja de Cristo reunida não é sobre os pastores. Nós estamos a serviço do reino. O episcopado está sobre nós por características que o Senhor encontra em nós e a gente nem consegue ver. Você não enxerga porque você é limitado. Satanás é limitado.
ilimitado. Então o poder que opera na sua vida é o poder de Deus. Jó humilhou-se diante do Senhor e reconheceu o poder e a justiça de Deus na execução dos seus planos. Jó admite que havia falado coisas que não entendia, que não compreendia. Sabe o Charles Spurgeon? Que essa semana eu fiquei sabendo que o cara era autodidata, viu? Vou te chamar de Charles Spurgeon agora. Caio Pozella Spurgeon. Carnevale, tem um carnevale aí no meio, que eu esqueci. Olha só o que o Spurgeon falava. A porta do arrependimento abre-se para o salão da alegria. No auge do relato de Jó, quando ele ouve as indagações do Criador, ele deixa da categoria de pecador Jó e passa a ser o servo de Deus Jó. E de que maneira que Jó serviu ao Senhor com tanto sofrimento, com tanta loucura que aconteceu com ele? Suportando o sofrimento sem amaldiçoá-lo. Suportando o sofrimento, ele cala Satanás. Satanás queria provar que a gente gosta da teologia da prosperidade. Que a gente gosta da teologia da barganha. Me dá aqui que eu te dou dali. Se eu for na igreja eu vou ficar mais rico. Se eu começar a dar oferta eu vou ficar mais rico. Tudo que nós devemos fazer é porque Deus é Deus. E absolutamente sobre isso, essa foi a maior resposta que Jó recebeu e é a chave da sua existência. Deus é Deus. E eu tenho uma coisa muito boa para te contar. Às vezes você não vai entender muita coisa do que eu estou falando aqui, mas o Espírito Santo está plantando uma sementinha aí no seu coração. E vai acontecer uma hora que você vai ter essa mesma revelação e você vai gastar a sua vida por este evangelho. Por que você está falando isso? Experiência própria. Quantas vezes me sentei nesses banquinhos, entendia algumas coisinhas, praticava algumas coisinhas, mas nunca gastei a minha vida por Jesus. Mas na hora que o negócio acontece, não tem mais saída. Não dá mais para fugir. Jonas, aceita teu chamado e vai anunciar o evangelho. Rumo à coroa da vida, rumo ao grande dia em que estaremos. Porque nós estamos aqui na convicção do porvir. É o porvir que nos interessa. Mas, Ana, é tão bom ir para o resort, é tão bom ir para Londres, é tão bom ir para Paris, é tão bom ter um carro automático, é tão bom ter um GPS, ter um... Muita pouca coisa mediante a glória de Deus. Coisas pequenas demais mediante a glória de Deus. E nós não reconhecemos isso porque Deus é maravilhoso, Ele nos dá o livre-arbítrio, né? Então nós precisamos encontrar essa estrada, este caminho, sozinhos. Sozinhos nada, né? O Espírito Santo, o Espírito Santo faz um trabalho incrível. Nós estamos caminhando para o final, meu povo. O sofrimento que ocorre dentro da vontade de Deus é um mistério que Deus concede a uns poucos escolhidos. E aqui vai outro alerta, cuidado. Eu escutei ontem isso da pastora Flávia. A gente estava ministrando em uma casa e eu escutei isso, eu vou incluir na pregação, ensino para a igreja. Cuidado para não desprezar o sofrimento do outro e achar que o seu é maior, que a sua dor é maior ou menor. Deus o sabe. Nós não sondamos corações, só Deus. A nós cabe apenas intercessão e compaixão. Habitar na dor do outro, interceder pelo outro. E aí que vem a chave fantástica e para mim o ensinamento, um dos ensinamentos mais poderosos do livro do relato de Jó. Jó se torna um intercessor. Ele se torna um mediador entre Deus e os seus amigos. E vocês lembram que eu gastei tempo falando aqui sobre os amigos de Jó? Que o humilharam, que os desprezaram, que estava usando de uma teologia fraca, que despreza a graça de Deus, que estava querendo achar o pecado de Jó como se houvesse uma relação causa e efeito.
para todas as coisas. E na verdade, era providência divina. O que os amigos de Jó deveriam ter feito era construir pontes para o coração de Jó e não criar um abismo. E que foi o que eles conseguiram fazer. Criar um abismo. Usar da teologia fraca, errada. Eles tinham boa vontade no coração, gente. Só que eles queriam resolver no jeito humano de resolver as coisas. Na lógica deles. Jó se tornou um intercessor. E Deus ficou irado com os amigos de Jó, diz a santa palavra. Lá em Jó 42, vamos ler aí do 7 ao 9. Depois que o Senhor falou essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acende contra você e contra os seus 2 amigos, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o servo Jó falou. Agora pegue 7 novilhos e 7 carneiros e vão até o meu servo Jó e ofereçam holocaustos em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a intercessão dele para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês. Porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Então Elifaz o temanita, Bildade o suíta e Zofar o naamatita foram e fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Eita, coisa mais linda! Abre aí seus ouvidos. Ao perdoar os amigos e orar por ele, Jó trouxe de volta as bênçãos de Deus para a sua própria vida. E aqui cabe outro ensinamento. Se nós nos recusamos a perdoar os outros, nós vamos provocar sofrimento para nós mesmos. Meus irmãos, perdão é a expressão exata do amor de Deus. Deus envia o seu único filho para aplacar nossa multidão de pecados, para perdoar as nossas transgressões e nos dar vida eterna. Quer perdão maior do que esse? E quem somos nós na fila do pão que a gente não pode perdoar alguém? Vocês entendem, né? Quem somos nós na fila do pão? Porque às vezes eu falo em cearês aqui. E aí eu tenho que perguntar. Hoje eu estava falando com a Karina. Você entendeu, né? O que eu falei? Ela, já entendi. Essa daí eu já ouvi antes. Perdão é a expressão suprema do amor divino. É a manifestação prática do amor de Deus por nós através da cruz de Cristo. Perdão é uma decisão. E no caso de Jó, abriu porta para as bênçãos de Deus. Repita comigo. Perdoar é abrir um portal de bênçãos. Perdoar é abrir um portal de bênçãos. É cura para o corpo, é cura para a alma, é cura para o espírito. Jó sai da arena de autodefesa e se coloca na brecha da intercessão, da compaixão por seus amigos. Porque enquanto você se defende e tem mágoas por alguém, você não vai conseguir orar por este alguém. A oração vai te restaurar. A oração vai restaurar por quem você ora. Oração é um santo remédio. Oração cura. Oração liberta. Oração vai te ajudar a perdoar. E muitas vezes o perdão vai expor a ferida e vai cicatrizar a sua ferida. E quando estamos feridos, nós o quê? Ferimos, mas quando nós estamos curados, o que que a gente faz? Cura. Cura. Enquanto Jó orava por seus amigos, a sua sorte foi restaurada. Chegou, aleluia. Satanás tentou destruir Jó nas 5 áreas vitais da vida. Fiz um desenho, vocês gostaram? Saúde, amigo, finança, casamento, filhos. Deus deu liberalidade. Vai lá. Só não toca na vida dele. Esse eu conheço. Esse vai permanecer. Esse é dos que permanecem. E a primeira coisa que foi restaurada foi a sua saúde. Deus deu mais 140 anos de vida para Jó. A maioria
dos estudiosos falam que até o momento em que ele é aplacado pela aflição, ele tinha 70 anos. Então ele viveu mais de 200 anos, esse homem. Diz a Santa Palavra, lá em Jó 42, do 16 ao 17. Depois disso, Jó viveu mais 140 anos e viu os seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. E assim, Jó morreu após uma longa velhice. Eita! Dupla honra! Depois foi restaurado na área financeira. E aí eu vou fazer uma comparação aqui, o que ele tinha lá, quando o relato acontece no capítulo 1, no verso 3, onde a palavra diz: ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Também muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos no Oriente. Lembra que eu falei? Ele era o sheik. Era o dono do petróleo lá. Eu tô brincando com essa história do petróleo, não aprenda isso não, tá? Mas ele era o sheik. É só para vocês entenderem. Depois, olha só o que acontece. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Deus restituiu em dobro tudo que ele tinha. Deus restaurou também os amigos. Eita, abençoado. Os homens que o criticou, que os criticaram, que jogaram ele praticamente no abismo. E Deus envia Jó para que orasse por eles. Olha só o que diz a Santa Palavra. Jó 42:8. Agora peguem 7 novilhos e 7 carneiros e vão até meu servo Jó e ofereçam holocaustos em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês. Porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Em síntese, eu até coloquei aqui, cuida com compaixão e tenha piedade, e Deus cuidará da sua reputação. Uns vão dizer assim, isso é um trem muito louco. Sim, mas nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. É um trem muito doido, ter compaixão, ter piedade, principalmente quando... pescocinho, né? Mas nós escolhemos ser do povo de Deus, não foi? Não foi? Eu escolho a Jesus como meu Senhor e Salvador. É essa a nossa doutrina. Nós somos o povo da piedade. O povo da compaixão. Jó também tem o seu casamento restaurado. E aqui eu quero brincar. Essa eu não aguento. Deus curou o coração da mulher de Jó, eu imagino. Não tem assim exatamente falando, mas ele teve mais de 10 filhos, né? Ixi, eu estou adiantando aqui. Mas imagine se fosse nos tempos de hoje. Bora lá? Pelo contexto, né, quando a gente faz a exegese do texto bíblico, existe assim um consenso de que Jó, naquele tempo lá, ficou como se fosse um cachorro, nas cinzas, num lixão. Mais ou menos isso. E vocês lembram o que a mulher dele diz, né? Amaldiçoa esse Deus e morra. Gente, se fosse nos dias de hoje. A fila anda, filha. Se ela não tivesse, eu imagino que ela teve compaixão. Ela quis suportar o processo. Ela quis lutar por ele. Não tem escrito isso na palavra, mas é que eu imagino, ela permaneceu com ele. Ele estava fétido. Ele tinha tumores malignos, pus saía das feridas. Imagina a cena, gente. É difícil para a gente olhar. Imagine conviver com a situação dessa. Se essa mulher abandona o marido, deixa de lutar por ele, ela ia perder a bênção, meu Senhor Jesus. O homem ficou 2 vezes mais rico do que o que ele já era. E eu não estou falando aqui de coisa material, eu estou brincando. Mas ele era um homem
temente a Deus, íntegro, reto, que se desvia do mal. Ô, minha filha, se você tem um homem íntegro, reto, que se desvia do mal, pelo amor de Deus, lute por ele, viu? E se você não tem, ora pro Senhor, porque Deus faz coisas maravilhosas também. E faz mesmo. Venha no encontro de casais que vocês vão ouvir os testemunhos, ao vivo e a cores. Cadê eles? Estão bem ali, ó. Não vou expor vocês, meus irmãos, fica tranquilo. Que é para o povo vir conhecer vocês e ouvir o testemunho da boca de vocês. Jó teve sua sorte duplamente restaurada e a sua carne, a sua costelinha também. Ela não foi deixada para trás, ela não deixou ele para trás. Jó tem os seus filhos restaurados. E aqui é muito importante, porque o matemático vai dizer assim, olha só o que diz a palavra. O Senhor lhe deu mais 10 filhos. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Então assim, vamos fazer conta. Não é dupla restituição? Por que só foram 10? Só foram 10, era para ser 20, né? Porque os filhos de Deus, os filhos de Jó, quando morreram, eles só mudaram de residência. Eles deixaram de estar na terra e foram para Deus. Então ele continuou sendo um homem duplamente restituído. Só a residência dos filhos que mudou de lugar. Ao invés de estar aqui no caído, no mundo caído, já estão na glória do Senhor. Então o Senhor sim restituiu o Jó 2 vezes mais. Ele tinha 20 filhos, só que 10 deles estavam no braço do Pai. No melhor lugar para se estar. Estavam no céu com Jesus. Jó tem 10 filhos na terra agora e 10 filhos nos céus. A intenção de Satanás com tudo isso era deixar Jó bem longe de Deus. Mas o que aconteceu? O contrário. Ele estava errado. A luta dele o deixou mais perto de Deus. O deixou com mais intimidade com Deus. Esses dias eu escutei alguém que estava sofrendo muito, sentindo muitas dores, dizer, já preparei 3 mensagens para anunciar a palavra de Deus. Olha como isso é muito sério, gente. É quase uma matemática. A matemática de Deus é muito doida. E para finalizar, olha só, vamos abrir aí Jó 42, 12. Vamos repetir. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Satanás colocou Jó mais perto de Deus porque os planos de Deus não podem ser frustrados. E a maior bênção de Jó não foi reaver suas riquezas, nem reconstruir sua família, o seu círculo de amigos. A maior bênção de Jó foi conhecer melhor a Deus e compreender o seu modo de agir de maneira profunda. E olha só o que diz a palavra de Deus em Tiago 5:11. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem. Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Olha o que diz Hebreus 12:11. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Não importa o que Deus permita que aconteça nas nossas vidas, sempre existe o seu depois. Ele escreve o último capítulo, e isso faz com que todo o resto valha a pena. Portanto, sede pacientes. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. O sofrimento de Jó aponta para Cristo. O justo sofredor, aquele que padece sem culpa própria, sobre um plano providencial de Deus para aplacar a miséria humana, a depravação dos homens, o pecado. Ele é o nosso justo sofredor, o homem de dores, Jesus. Tudo aponta para Cristo.
Jó viveu entre 1000, 2000 a 1000 anos antes de Cristo. Mas a vida dele nos é um exemplo, nos aponta para a cruz de Cristo. Essa palavra nos ensina que Deus é soberano sobre tudo. Que nenhum sofrimento frustra o plano de Deus. E que a cruz é a prova final de que seus propósitos não podem ser derrotados. E a nossa resposta deve ser de confiança e adoração. Vamos celebrar. Vamos celebrar nesta manhã que muitas vezes o nosso sofrimento é uma providência divina para nos tornar maduros espiritualmente. Não olha para o lado, não olha para a vida do outro. Olha para o que Deus tem para você. O propósito de Deus para a sua vida. Se nós operarmos dentro da cosmovisão do mundo, nós seremos mundanos e pensaremos como o mundo pensa. Mas se nós estivermos com a cara enfiada na palavra de Deus, jejuando, orando, na comunhão dos irmãos, buscando crescer espiritualmente. Ah, meus irmãos, pode acreditar. Ontem, quando você passava por uma luta, você chamava aquilo de sofrimento. Mas quando você está em Cristo, você nem consegue ver aquilo como sofrimento mais. É muito louco, mas é real. Vamos fazer a ceia? Pastor Júnior. Essa é uma palavra que mexe com a gente, né? E eu te convido. Mergulha, leia a Sagrada Escritura, leia o livro de Jó. Eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. Essa já é a segunda vez que eu faço a leitura completa sob estudo, né? E estudando. E é impressionante. E assim, é engraçado, porque eu até comentei na última pregação, na segunda. Acontecem uns probleminhas no meio do caminho, viu? Que é para te testar, para ver se realmente você está entendendo a lição prática de Deus para você, né? Mas é isso. Vamos fazer a nossa ceia? Amém. Se você não recebeu os elementos, erga a sua mão. A equipe de Santa Ceia está passando nos corredores. Eles querem te servir. Mas aos que já estão com os elementos, baixe sua cabeça, feche seus olhos. É um momento seu e do seu Deus. A palavra de Deus foi pregada. O apóstolo Paulo nos orienta que antes de ceiarmos, o homem deve examinar a si mesmo. Sondar o seu coração, se tem algo a ser alinhado, perdão, confissão, adoração. E Jó, um exemplo sofredor, Paulo, outro exemplo sofredor, mas apenas a amostra grátis diluída do verdadeiro sofredor que foi Jesus Cristo. Ao glorificarmos a vida de Paulo, de Jó, nós vimos ali uma amostra grátis do verdadeiro sofredor. Aquele que como ovelha muda, não abriu a boca, sofreu calado, pela minha e pela sua vida. Um amor tão grande, inconcebível à lógica humana, que mesmo sabendo que ia ser traído, lavou os pés e disse: esse é meu corpo que é dado em favor de vós. Esse é o meu sangue que é dado em favor de vós. Se transporte para essa mesa e para essa ceia, porque esse pecador, esse traidor, é eu, é você. E a graça de Cristo nos alcança. E com essa fé, com essa reverência, coma do pão que representa o corpo de Cristo que foi esmagado em um madeiro. E da mesma forma, com a mesma reverência, tome o suco de uva que representa o sangue de Cristo,
que foi escorrido no madeiro até a última gota. E por causa desse sofrimento perseverante de Jesus Cristo, nós podemos ler e crer no que está escrito em Colossenses capítulo 1, a partir do verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o príncipe, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E por meio dele, e por meio de Cristo, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Fique de pé. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Pelo teu sangue. Pelo teu sangue. Erga a sua mão como quem recebe. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, o Filho, e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com você, com a sua casa. Vão na paz, que Deus os abençoe.